Eu trabalho como bartender em um bar e restaurante movimentado nos arredores de Baltimore. O lugar tem uma configuração única. Não há garçons, apenas bartenders como eu e os cozinheiros nos fundos. Se você quiser comida ou bebidas não alcoólicas, faz o pedido no bar e quando estiver pronto, pega no balcão. Não sei exatamente por que a administração faz as coisas desse jeito, mas imagino que seja uma medida para cortar custos e evitar contratar equipe de atendimento. De qualquer forma, isso mantém o ritmo acelerado, o que eu realmente gosto. Por algum motivo, o lugar é incrivelmente popular, embora eu não ache nada de especial. A atmosfera é sempre animada, com ótima música, uma multidão barulhenta e uma área perto da cabine do DJ, onde as pessoas se reúnem para dançar e socializar. O fluxo constante de clientes faz os turnos passarem voando, o que me agrada. Provavelmente enlouqueceria se tivesse que ficar parado esperando entre os pedidos. Aquela noite em particular começou como qualquer outra. Era fim de semana, então me preparei para o caos. Em determinado momento, o bar começou a encher, principalmente com um público mais jovem, universitário. Isso significava mais dança, mais bebidas derramadas e uma energia geralmente mais desordeira. E gorjetas piores, o que era um ponto negativo para mim. Um grupo de estudantes continuava pedindo rodadas de shots de tequila mais rápido do que eu conseguia alinhar o sal e os limões. Um cara estava tão bêbado que usou a mesma cantada em mim 3 vezes. Em meio à loucura, notei um casal de idosos entrar e se sentar em um dos sofás no canto do restaurante. À primeira vista, não havia nada particularmente estranho neles, exceto pelo fato de parecerem deslocados em um ambiente tão barulhento e cheio de jovens. Ainda assim, eu estava ocupado demais para pensar nisso. Cerca de 30 minutos a 1 hora depois, enquanto servia uma fila de gin tônicas, os vi novamente. Quando finalmente tive uma pausa, decidi ir até eles. Enquanto me aproximava, forcei meu melhor sorriso educado, mas nenhum dos dois virou a cabeça para me reconhecer. Apenas continuavam olhando fixamente para a parede, congelados como estátuas. Limpei a garganta e perguntei se queriam algo para comer ou beber. A mulher não se mexeu. O homem, porém, virou a cabeça, lentamente, de um jeito quase antinatural. Quando seu rosto entrou em foco, um frio percorreu meu corpo. Sua pele era assustadoramente pálida, enrugada, mas parecia esticada demais sobre os ossos. Seus olhos eram fundos, 2 buracos escuros que mal pareciam vivos. Ele não disse nada. Apenas me encarou por um momento antes de balançar a cabeça, uma única vez, firme e silenciosamente. Algo em seu olhar fez meu estômago revirar. Murmurei algo em resposta e voltei apressado para o bar, abalado. Havia algo profundamente errado neles, como se não pertencessem a este século, muito menos a este bar. Evitei olhar para o canto deles por um bom tempo. A noite seguiu e me mantive ocupado com os pedidos, tentando afastar o desconforto. Mas, eventualmente, a curiosidade venceu, e eu lancei um olhar para o sofá. Eles estavam olhando diretamente para mim. Meu coração disparou. Fiz contato visual direto com a mulher, mas ela não desviou o olhar. Seu olhar inexpressivo parecia perfurar minha alma, como se enxergasse algo que nem eu sabia que existia. Forcei-me a olhar para outro lado e fingi estar ocupado, minhas mãos tremendo. Quando finalmente tive coragem de olhar de novo, o sofá estava vazio. Senti um alívio estranho, artificial. Fiquei apenas feliz que eles tinham ido embora. Mas conforme fechávamos o bar, o encontro não saía da minha cabeça. Minha colega Karen trabalhava lá há anos. Ela notava tudo. Então perguntei se ela tinha visto algo estranho naquela noite. Sua expressão confusa fez meu estômago afundar. "Do que você está falando?" ela perguntou. "O casal de idosos, no sofá do canto", respondi, hesitante. Ela balançou a cabeça. "Ninguém assim entrou aqui hoje." Fiquei olhando para ela. "Tem certeza?" Ela cruzou os braços e começou a listar pelo menos 10 clientes diferentes que tinham pedido comida naquela noite, descrevendo suas roupas em detalhes. Ri, fingindo que aquilo não me abalava. Mas por dentro, eu estava perdendo a cabeça.
Eu sabia o que tinha visto. Quando trancamos as portas e saímos, comecei a duvidar da minha própria sanidade. Eu os tinha imaginado? Karen realmente não os viu? Eles eram reais? Ainda estava absorvendo tudo enquanto caminhava até meu carro, até que vi algo que fez meu sangue gelar. Do outro lado da rua, sob a fraca luz de um poste, estavam duas figuras escuras. Eu sabia que eram eles. Eles estavam me observando. O pânico tomou conta do meu corpo. Quis gritar, mas nenhum som saiu. Minhas mãos tremiam ao mexer nas chaves antes de finalmente me jogar dentro do carro, trancar as portas e sair acelerando sem olhar para trás. O caminho para casa foi um inferno. Minha mente girava sem parar, meu coração disparado. Repetidamente murmurei para mim mesmo, meu Deus, tentando me agarrar à realidade. Nunca mais os vi. Nunca tive uma explicação. E acho que nunca terei. Minha vida não é das mais emocionantes. Minha casa fica em um bairro mediano, a cerca de 20 minutos de distância, sem filhos. Mas trabalhar lá tem suas vantagens. Algumas pessoas podem achar isso. As gorjetas são incríveis. Sinceramente, as pessoas nesse meio não hesitam em gastar dinheiro. Tem um emprego estável, e o fluxo constante de clientes mantém tudo interessante. E ninguém a quem prestar contas, como o bar é de alto padrão. Não temos trabalho como bartender em um bar sofisticado no terraço de um prédio na cidade que ficam íntimos demais com bartenders, atendendo clientes que acham bares comuns abaixo do seu nível. Prefiro manter distância. Devo mencionar que meu nome é Kevin. Isso será importante depois. Era uma sexta-feira à noite, nosso dia mais movimentado. O lugar estava lotado, como sempre, com grupos de amigos brindando, casais em encontros e alguns que só queriam se sentir importantes. Sempre jogo um jogo mental, tentando adivinhar quem está fingindo ser algo que não é. Você pode aprender muito sobre uma pessoa pelo jeito que ela pede um drink. Os que pedem coquetéis elaborados geralmente querem impressionar alguém. Os que pedem um whisky puro, esses tiveram um dia difícil. No meio da agitação, notei um casal no fim do bar, terminando seus vinhos. Sempre é melhor oferecer um refil antes que o cliente peça. Enquanto fazia isso, algo me chamou a atenção. Um homem entrou no bar e parecia totalmente fora de lugar. Percebi imediatamente. Ele cerrava os dentes e franzia a testa, parecendo furioso. Seu cabelo preto desgrenhado caía como um ninho de pássaro na testa. Usava um moletom preto sob uma jaqueta de couro desbotada e imunda. Mas nada disso era tão perturbador quanto seu rosto. Ele parecia simplesmente cheio de ódio. Ele veio direto para o bar, mas não se sentou. Apenas ficou ali, me encarando. Fiquei me perguntando como ele tinha passado pelo segurança. Limpei a garganta e perguntei se queria algo para beber, tentando soar neutro, apesar da sensação estranha que ele transmitia. Ele demorou para responder, apenas me encarando como se estivesse prestes a me atacar. Finalmente, murmurou que queria um shot duplo de Jäger. Assenti, servi a bebida e segui para outros clientes. Quando voltei para cobrar, ele jogou o dinheiro amassado no balcão. Isso também me surpreendeu. Quase ninguém paga em dinheiro nesse lugar. Mas não era minha função julgar. Ele não disse nada enquanto eu registrava a compra. E eu já estava pronto para seguir em frente quando ele falou de novo. Até hoje lembro exatamente o que ele disse. Eu sabia que ia te encontrar aqui, Kevin. Congelei. Meus olhos se fixaram nos dele enquanto tentava entender o que ele queria dizer. Coloquei o copo na mesa e exigi saber como ele sabia meu nome. Não queria causar uma cena. Então mantive a voz baixa, mas queria que ele entendesse que eu estava falando sério. Ele ignorou minha pergunta e continuou me encarando com a mesma intensidade. Então disse, eu sei o que você fez. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele se virou e foi em direção aos elevadores. Quis gritar algo ou correr atrás dele, mas estava no meio do trabalho. Apenas fiquei parado por um instante completamente confuso. Não fazia ideia de quem ele era. Não conseguia pensar em nada que justificasse uma acusação dessas. Não sou santo, mas também não faço inimigos.
Isso estragou meu humor pelo resto da noite. Quando meu turno acabou, dirigi para casa, mas não conseguia parar de pensar nisso. Revirei minha mente buscando alguma explicação, mas nada fazia sentido. Quando finalmente fui dormir, ainda estava inquieto. No meio da noite, acordei de repente. Não sabia por quê. Não precisava ir ao banheiro e normalmente durmo a noite toda. Não vi nem ouvi nada, mas senti que algo estava errado. Fiquei imóvel, esperando meus olhos se ajustarem à escuridão. Depois de 1 minuto, vi algo que fez meu coração disparar. Havia uma sombra escura no canto do quarto, perto da porta, apenas parada ali, mas eu tinha certeza absoluta de que não deveria estar ali. Meu coração começou a acelerar, mas forcei meu corpo a ficar imóvel, fingindo estar dormindo. Alguém estava no meu quarto. Repeti esse pensamento várias vezes até finalmente entender o que isso significava. Eu precisava fazer algo. Contei mentalmente até 3 e de um só golpe pulei da cama gritando feito louco. Estava pronto para lutar, mas a figura não veio na minha direção. Em vez disso, correu para a porta. Enquanto se movia, ouvi algo cair no chão. Corri atrás dele pela casa, mas quando cheguei à porta, ela já estava escancarada. Quem quer que fosse, já tinha sumido. Pensei em correr para o quintal para procurar, mas temi cair em uma armadilha. Em vez disso, tomei a decisão mais sensata. Fechei a porta e tranquei. Então lembrei do barulho de algo caindo no chão. Voltei para o quarto, acendi a luz e congelei. No canto do quarto, havia uma faca no chão. Uma das minhas tirada da cozinha. Senti um frio na espinha. Quem quer que estivesse ali, planejava me machucar, talvez me matar. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Eles chegaram rápido, revistaram a casa e o quintal, mas não encontraram nada. Descrevi o homem do bar e os policiais checaram as câmeras de segurança, mas ainda não conseguiram localizá-lo. Desde então, não ouvi mais nada sobre o caso. Mas o que mais me assusta? Eu sei com absoluta certeza que tranquei todas as portas naquela noite. Tranco todas as noites. Durante a investigação, os policiais não conseguiram descobrir como ele entrou. Nenhuma janela estava quebrada ou destrancada, e não havia sinais de arrombamento. Até hoje não faço ideia de como ele conseguiu entrar. Nunca mais o vi, mas seria mentira dizer que não penso nisso o tempo todo.